Você ainda acha que o mundo premia quem fala a verdade? Que ser sincero é sinal de força? Que mostrar o que pensa vai te dar respeito? Maquiavel te olharia nos olhos e diria: você já perdeu. No jogo real, quem vence não é quem diz o que sente. É quem fala o que o outro precisa ouvir para abrir a guarda. Não é quem age com bondade, é quem simula bondade para manipular. E não é quem é transparente, é quem finge transparência para confundir. Maquiavel não foi só um pensador. Ele foi o arquiteto do poder moderno. E se vivesse hoje, com redes sociais, debates políticos, mercado emocional e distração em massa, ele destruiria todo mundo, com elegância, com frieza e com um sorriso que pareceria sincero. Mas estaria apenas distraindo, enquanto ele cortava por dentro. Adore em público, desmonte em silêncio. O primeiro erro de quem tenta manipular é confrontar. Acredita que precisa ser dominante logo de cara. Se impõe, se afirma, se posiciona como alguém forte. Mas Maquiavel sabia, nada desarma mais rápido que um elogio. Nada faz o outro baixar a guarda como ser adorado. Nada gera confiança mais rápido do que fazer o ego do outro inflar, sem perceber. Você quer dominar alguém? Então elogie, levante, simule admiração. Não pelo que a pessoa é, mas pelo que ela acha que é. E alimente isso com precisão. Se o outro se acha inteligente, diga: poucas pessoas têm sua visão. Se ele se acha estratégico, diga: é incrível como você antecipa tudo. Se ele se acha vítima, diga: você é incompreendido demais. Você não está apenas bajulando, está mapeando, está colocando o veneno no mel. E o veneno só funciona se for doce. Porque no jogo real, o que você precisa não é ser temido no início, é ser aceito. E mais que aceito, é ser desejado. O manipulador real se torna alguém que o outro quer por perto, alguém confiável, alguém diferente dos outros, alguém que entende. E quando isso acontece, o acesso é concedido, a confiança é liberada, a guarda cai, e ali o jogo começa. Você sorri, você escuta, você concorda, enquanto mapeia tudo, cada ponto fraco emocional, cada trauma mal resolvido, cada carência não confessada, e anota em silêncio o que nunca deve ser dito agora, mas que será usado depois, com precisão, na hora certa, quando o ego estiver mais alto. E acabe for mais letal. Porque o que Maquiavel sabia, e poucos aplicam, é simples. O ego infla antes de ser perfurado, e o manipulador real sopra o ar, sopra mais e mais, até o outro se sentir acima de tudo. E ali o corte é feito, sem aviso, sem culpa, com frieza e com total controle da narrativa. Quer manipular alguém? Nunca comece atacando, comece adorando, porque quem se sente adorado, cede. Quem se sente visto, confessa. Quem se sente especial, deixa o escudo no chão. E quando o escudo está no chão, a lâmina não precisa de força, só de momento, e o momento é seu. Lei 2. Minta com elegância. A verdade não move ninguém. O que move é o que soa como verdade. É o que preenche o desejo do outro. É o que alivia a insegurança que ele esconde. Quem tenta vencer com fatos se exaure. Mas quem entende a fraqueza do outro e dá a ele exatamente o que ele quer ouvir, sem que perceba que está sendo manipulado, vence com facilidade. Você não precisa enganar com complexidade. Precisa fazer a mentira parecer conveniente, lógica, doce, reforçar o que o outro já acredita e dar a ele o que ele precisa para manter o próprio delírio de pé. A mentira eficaz não convence, ela confirma. E quem se sente confirmado, abaixa a guarda. Diga o que ele quer ouvir.
Faça parecer que você é um aliado, um dos poucos que entende o lado dele. Plante certezas que sirvam de abrigo, conforto, razão. Enquanto isso, você planta no subsolo outra semente, a que ele vai lembrar quando a queda vier, quando tudo ruir, e ele buscar alguém para seguir. A mentira estratégica não mente por mentir, não é mesmo? Ela estrutura a percepção, molda a narrativa. É como um teatro que prepara o palco onde a verdade vai entrar, com o rosto que você escolheu. Mentir não é inventar, é selecionar. É omitir o que ameaça, destacar o que seduz, usar o tom certo, na hora certa, na fragilidade certa. E quanto mais emocional o outro estiver, bem, mais fácil será. Quanto mais carente, mais ele vai querer acreditar. Porque a mente humana não busca a verdade, busca a segurança, busca reforço para o que já decidiu sentir. E ali você entra. Enquanto ele sorri, você observa. Enquanto ele concorda, você mapeia. Enquanto ele agradece pela clareza que você trouxe, você avança, com um plano que ele mesmo autorizou. Porque quando a mentira é bem feita, o outro chama de lucidez. E você por trás do palco já decidiu o final. Ninguém respeita quem agrada a todos. O mundo segue quem tem oposição, quem tem confronto, quem tem resistência. A presença de um inimigo molda sua imagem de forma automática. E a ausência de inimigo te deixa vulnerável, perdido no meio, sem borda, sem símbolo. Maquiavel sabia: a guerra movimenta o teatro do poder. E se não houver uma guerra real, você precisa criar uma. Porque o homem sem inimigos é esquecido. Mas o homem que é atacado vira símbolo, vira mártir, vira bandeira. Escolha o inimigo certo. Não o que te ameaça, mas o que representa o que o seu público despreza. Crie contraste, crie vilão, crie sombra e então ilumine a si mesmo. Porque quanto mais o inimigo parecer escuro, mais você parecerá luz, mesmo que esteja jogando no mesmo tabuleiro, mesmo que seja tão sujo quanto. Você não precisa bater, precisa insinuar, deixar frases soltas, reações ambíguas, gestos calculados, e deixar que os outros façam o resto. Eles vão criar a narrativa, vão alimentar a rivalidade, vão transformar a tensão em espetáculo. E quanto mais a guerra crescer, mais sua presença será pedida, mais sua liderança será desejada, mais sua imagem será protegida por aqueles que acham que você é o lado certo, mesmo que você tenha inventado toda a guerra. A criação de inimigos é a arquitetura da autoridade. Quem luta contra algo, vira algo. Quem apanha é lembrado. Quem resiste é admirado. Mas tudo isso só funciona se for dirigido com frieza. Você não pode parecer o vilão, não pode parecer agressivo. Precisa parecer atacado, ou no máximo reativo. Você provoca o caos e parece o afetado. Esse é o truque. Você constrói a guerra para depois oferecer paz. E na hora da trégua, você aparece como a única saída, o único nome possível, o único que entende. E ali, ninguém percebe que você criou o campo onde tudo aconteceu. Você só colhe, calado, enquanto todos te ovacionam como o herói que sobreviveu. O erro de quem quer controle é tentar estar sempre presente. Acredita que precisa ser visto o tempo todo, ser lembrado a cada instante, responder tudo, aparecer sempre. Mas a presença excessiva destrói o valor. O que é acessível demais perde impacto. O que é previsível demais perde comando. Maquiavel não mandaria você aparecer mais, mandaria você desaparecer, no auge, na tensão, no momento em que todos querem sua opinião, sua explicação, seu posicionamento. E você silencia, porque é no silêncio que o outro revela o quanto precisa de você. É na ausência que você mede a dependência que instalou. E é no sumiço que a mente do outro começa a te engrandecer. A projetar sobre você um valor que talvez nem exista, mas que será construído. Porque você não está ali para negar.
Você quer parecer mais poderoso? Então desapareça. No meio do elogio, na metade do jogo, no auge da conexão. E volte só quando a presença for pedida com urgência. Quando seu nome estiver sendo falado por escassez. Quando sua ausência tiver mais peso do que qualquer explicação. Desaparecer é a arma do mestre. É o truque de quem não precisa disputar atenção. Porque sabe que o mundo valoriza o que sente falta e despreza o que tem o tempo todo. Não avise, não justifique, não explique. Apenas suma, com frieza, com propósito, com mistério. E enquanto você estiver fora, a imaginação fará o trabalho. O que você realmente é, não importa. Importa o que o outro começa a imaginar que você seja. E nesse imaginário, você cresce. Vira lenda, vira símbolo, vira escudo emocional de quem antes te via como só mais um. Quando voltar, volte melhor. Com mais estrutura, com mais silêncio, com mais domínio e menos palavras. Porque quem volta diferente, reinstala a presença. E quem sabe desaparecer, nunca precisa pedir respeito. Ele é recebido em silêncio, como quem sempre foi rei, mesmo quando estava longe. Você acha que ajudar alguém é um ato nobre, e é. Mas no jogo do poder, nada é neutro. Nem a ajuda, nem o apoio, nem o gesto de bondade. Maquiavel não ajudaria por compaixão, ajudaria por cálculo. Porque o verdadeiro favor não resolve. Ele prende, ele marca, ele instala uma dívida invisível que nunca expira. A maioria ajuda querendo gratidão, mas quem joga alto, ajuda querendo controle. E a diferença entre os dois é brutal. Um termina magoado, o outro termina dominante. Você não deve ajudar esperando obrigado. Deve ajudar entregando algo que pareça impossível de retribuir. Algo que o outro vai guardar, que vai carregar como peso, mesmo sorrindo. O favor que prende não é o mais caro, é o mais simbólico. É aquele que chega na hora em que o outro estava quebrado, sem apoio, sem direção. E você aparece, não como herói, mas como ponte. E quanto mais desamparado o outro estava, mais poderoso você parecerá. Porque ninguém esquece quem estendeu a mão no caos. Mas todos se sentem devendo. Mesmo que neguem, mesmo que disfarcem, mesmo que riam. Esse é o segredo. Você planta uma culpa silenciosa, um vínculo que não precisa ser verbalizado. O outro vai te ouvir com mais atenção. Vai baixar o tom, vai hesitar em te contrariar. Porque no fundo, ele sabe, sem você, naquele momento, ele teria quebrado. E quando precisar dele, não cobre, não peça, apenas direcione. Porque o favor real não precisa ser lembrado. Ele é sentido, ele corrói por dentro, e a pessoa, sem entender, vai agindo conforme você orienta. Não por obrigação explícita, mas por fidelidade invisível, pelo peso da memória que ela não quer enfrentar de frente. Maquiavel faria isso em silêncio. E você também deve. Não diga que ajudou. Deixe que o outro lembre. Não repita o gesto. Deixe que o impacto se mantenha. E não peça nada. Dê o comando quando for necessário. E assista ele cumprir, sem nem saber porquê. Lei 06. Seduza com dúvida, não com certeza. Você quer ser respeitado, quer ser desejado, quer ser seguido, mas está fazendo tudo errado, porque está entregando demais, falando demais, se explicando demais. E no jogo do poder, o excesso de certeza mata o magnetismo, porque tudo que é totalmente compreendido é rapidamente descartado. Maquiavel sabia: as pessoas não seguem a verdade, elas seguem o mistério, o que não conseguem decifrar, o que instiga, o que incomoda, o que deixa mais perguntas do que respostas. Você não precisa ser o mais bonito,
nem o mais inteligente. Precisa ser o mais enigmático, o que some sem motivo, o que sorri sem explicação, o que ouve sem revelar, porque a mente humana não suporta o vazio. E quando você oferece lacunas, o outro preenche com idealizações, com fantasias, com versões suas que nunca existiram, mas que ele escolhe acreditar. Não entregue tudo. Não se mostre por completo. Deixe pontas soltas. Deixe ideias no ar. Deixe que o outro pergunte: será que ele quis dizer aquilo? Ou, por que ele não respondeu? Talvez ele se pergunte: será que ele sumiu por orgulho? Ou por controle? Essa dúvida é a sua arma. Porque enquanto ele tenta entender, ele se prende. Enquanto ele analisa, ele se afasta do próprio centro. Enquanto ele busca clareza, você instala domínio. Você não quer ser decifrado, quer ser sentido, quer ser estudado, quer ser aquele que muda o ambiente com uma presença silenciosa, com um gesto inesperado, com um olhar que parece carregar mais do que foi dito. Essa é a sedução verdadeira. Não é provocar desejo, é provocar confusão, é deixar o outro emocionalmente desorganizado. Em um dia você sorri, no outro você se afasta. Hoje você elogia, amanhã ignora. E ele, tentando buscar padrão, se torna dependente, obcecado, controlado. Maquiavel aplicaria isso com frieza, e você também deve. Porque o que te faz ser respeitado não é ser constante, é ser necessário. E ninguém se sente mais preso a alguém do que quando não consegue entender esse alguém. Você não será lembrado pelo que revelou. Será lembrado pelo que o outro nunca conseguiu decifrar. E é nesse vácuo que nasce o controle. Lei 07. Aprenda a ser subestimado. Você quer ser levado a sério. Quer que todos saibam do seu valor. Quer ser reconhecido. Mas isso é o que destrói você. Porque no jogo real, o homem que se mostra forte demais cedo demais vira alvo, vira ameaça. E toda ameaça será sabotada antes de florescer. Maquiavel nunca entraria mostrando o que sabe. Ele deixaria os outros acharem que ele é menos esperto, menos atento, menos perigoso, porque o homem que é subestimado tem espaço para operar em silêncio, tem espaço para crescer sem vigilância, tem liberdade que o poderoso nunca tem, e quando age, ninguém estava pronto. Você não quer ser o mais aclamado, quer ser o mais invisível até o momento certo. Quer parecer distraído enquanto estuda tudo. Quer parecer inofensivo enquanto mapeia fraquezas. Quer parecer comum, até estar em posição de decidir tudo. Deixe que te ensinem. Deixe que te subestimem. Deixe que pensem que você não tem capacidade. E enquanto falam, você opera. Enquanto riem, você calcula. Enquanto te ignoram, você já está 3 passos à frente. Porque o subestimado é o mais perigoso. Ele não desperta alerta, ele não gera defensiva, ele passa como sombra, mas dentro dele o plano está pronto. E quando age, ninguém entende como ele chegou tão longe, mas chegou, porque nunca foi vigiado, porque nunca foi bloqueado, porque todos estavam ocupados olhando para os que gritavam, enquanto ele cavava calado. Ser subestimado é a arte da serpente. É se mover por baixo, é se aproximar sem acender o radar. E quando morde, não há tempo para defesa, porque todos estavam ocupados demais te ignorando. Lei 08. Faça o outro se sentir no controle. O erro de todo iniciante no jogo do poder é querer dominar mostrando força. Acredita que precisa impor, controlar, decidir tudo. Mas Maquiavel sabia,
As melhores ordens são aquelas que o outro acha que partiu dele, e o melhor controle é invisível. Você não precisa estar no comando, precisa parecer que está deixando o outro comandar. Enquanto sutilmente, você direciona o caminho, você instala ideias, você planta sugestões, você oferece opções, mas no fundo, tudo já está conduzido. O manipulador real faz o outro se sentir livre, faz ele achar que está escolhendo, mas a escolha já foi definida. Você apenas criou o cenário onde qualquer decisão que ele tomasse levaria exatamente ao ponto que você queria. Quer que alguém cumpra uma ordem? Não diga faça isso. Diga, você prefere fazer assim ou assim? Quer convencer alguém de uma ideia? Não diga, eu pensei nisso. Diga, você já percebeu isso também? Faça o outro sentir que teve uma revelação, quando na verdade ele só reconheceu o que você já plantou. Essa é a sedução máxima da manipulação. O outro se sente autônomo, mas está guiado. Está dentro de um labirinto que você construiu com lógica, emoção e estratégia. Você não enfrenta o ego do outro. Você abraça ele. Você deixa ele acreditar que está no controle, enquanto você é o arquiteto de tudo que está ao redor. O poder mais avançado é aquele que nunca se apresenta como poder. É o que parece conversa, sugestão, diálogo, mas que tem estrutura por trás. E quando tudo acontece como você imaginou, o outro nem percebe que foi conduzido. Ele só agradece por ter tomado uma boa decisão e sorri, como se fosse mérito dele, mas era seu, desde o... No jogo do poder, o caos é um atalho. Você não precisa vencer todos, precisa fazer com que todos desconfiem uns dos outros, porque um grupo unido é forte, mas um grupo dividido é presa fácil. Maquiavel não entraria derrubando ninguém de forma direta. Ele criaria ruído, ruído no ambiente, ruído nas relações, ruído na comunicação. Faria um elogio sutil a alguém na frente de outro. Faria uma pergunta que parece inocente, mas que planta dúvida. Repetiria uma frase ambígua que o grupo interpretaria de 1000 formas. E depois disso, silêncio, porque o caos bem feito se espalha sozinho. As pessoas vão se vigiar, vão se questionar, vão se comparar. E nesse campo minado, você caminha ileso, porque ninguém está olhando para você. Estão ocupados demais se enfrentando. Quer manipular um grupo? Não tente dominar todos ao mesmo tempo. Faça com que eles briguem entre si. Faça com que desconfiem um do outro. Faça com que um se sinta ameaçado pelo elogio dado ao outro. Faça com que pareça que há competição, mesmo que não haja. Eles vão começar a disputar sua atenção, sua aprovação, sua presença. E quando perceberem, você será o centro, o elo, o único que todos escutam, porque todos querem garantir que você está do lado deles. O caos é a melhor cortina de fumaça. Enquanto o fogo cresce entre os outros, você planta sua estrutura. E quando o ambiente implodir, você será o único com voz firme, com direção, com neutralidade aparente. Mas o caos foi você que criou, e ninguém percebeu, porque o caos inteligente não tem marca, só tem efeito. A fraqueza mais comum no jogo do poder é a pressa de pedir, de revelar o plano, de mostrar o que você precisa. Mas Maquiavel sabia: quem fala o que quer, se entrega, e quem se entrega, perde. Você não diz, você insinua, você não implora, você valoriza, você não mostra carência, você ativa desejo, porque tudo que é pedido tem preço, mas tudo que é oferecido carrega culpa, vaidade ou prazer. E é isso que você precisa explorar.
Quer algo? Plante a ideia. Mencione o tema de forma solta. Crie um ambiente onde aquilo pareça necessário e depois se afaste. O silêncio estratégico é mais eficaz do que a melhor argumentação. Se você pedir, o outro pensa. Se você provocar, o outro sente. E o que é sentido tem poder. Porque o outro vai acreditar que foi ideia dele. Vai defender a ideia. Vai colocar energia na execução. E ainda vai te agradecer por inspirar. Mas não foi inspiração. Foi infiltração. Você nunca se posiciona como o interessado. Você se posiciona como o necessário, como o catalisador, o que guia, o que sugere e, no final, o que recebe, sem ter que cobrar. A mente humana não suporta dívida emocional. Quando sente que você merece algo, vai querer retribuir. Mas essa retribuição precisa parecer espontânea, precisa parecer escolha, mesmo quando foi decisão provocada. Nunca diga o que você quer. Crie um espaço onde o outro precise te dar. E quando ele oferecer, não demonstre surpresa. Aceite com calma, com gratidão contida. Como se fosse natural, porque para ele foi. Mas para você, foi a vitória silenciosa, a única que realmente importa. Você pode continuar tentando convencer os outros com palavras. Pode continuar tentando provar seu valor, explicar sua visão, se justificar, se defender. Mas tudo isso é ruído, porque o respeito real não nasce da lógica, nasce do domínio invisível, do controle que parece natural, da influência que o outro não entende, mas sente. Maquiavel não escreveu para o fraco, ele escreveu para o frio, para o que pensa à frente, para o que opera em silêncio. E essas 10 leis são exatamente isso, um mapa tático para quem quer parar de ser manipulado e começar a manipular, não por maldade, mas por sobrevivência. Porque o mundo real não é um campo justo, é um campo de guerra simbólica. E nesse campo, quem pede, perde. Quem grita, cai. E quem joga com controle, vence. Sempre. Você não precisa se tornar cruel. Precisa se tornar inegociável, imprevisível, irrefreável. E a partir de agora, invisivelmente letal. Assista agora. As 7 leis mais perigosas das 48 leis do poder. As que mais te derrubam quando você nem percebe. E entre no canal fechado do Telegram. Porque lá, o jogo não é debatido. É vencido, em silêncio, com tática, com comando. E com a clareza que transforma qualquer homem comum em um arquiteto de poder.